Telecomunicações, ela é composta pela uma central de radiocomunicação de atendimento 153, que é a porta de entrada do cidadão para a Guarda Civil. Então, o cidadão que precisa do serviço da Guarda Civil, só discar o prefixo 153, né, vai estar em contato com a nossa central. E o vídeo monitoramento. Eu trouxe aqui algumas imagens, mas foquei mais no vídeo monitoramento por conta do link, né, do drone que funciona com câmeras, né, então vou fazer um link aqui com a central. Então, a imagem, né, da central são 14 posições de monitoramento, 100 câmeras digitais, né, com 100 câmeras com tecnologia digital, zoom de 2 km, dependendo do local que a câmera estiver instalada, né. Embora ela tenha um zoom de 2 km, as obstruções físicas da cidade, né, os prédios, vegetação, uma série de coisas dificultam o monitoramento. A central, ela atua na proteção do cidadão, primeiro, né? Primeiro a proteção do cidadão. Proteção dos prédios estratégicos públicos, né? Sede do governo municipal, Câmara Municipal, Teatro Municipal, algumas secretarias, Coab, da Educação e de maneira geral. Na observação de indicadores de desordem urbana, ou seja, no controle do comércio informal, que o comércio informal, a exemplo do que acontece ali na região do Brás, então ele facilita a ação de delinquentes, né? Então tem que ser controlado, tem que ser monitorado a questão do comércio informal. Pessoas em situação de rua também é problema na nossa cidade, e em razão à construção de moradias improvisadas, então também tem que ter uma observação nesse sentido. É a cidade de todos, né? Então a gente sabe da dificuldade, do que pode ter levado uma pessoa para a rua, mas se ela monta uma barraca, uma casa improvisada, uma moradia improvisada na frente de uma loja, ela prejudica também o cidadão comerciante. Então nós atuamos nesse aspecto aí de mediar esses conflitos na cidade, oferecer os serviços da prefeitura para resolver esses problemas, a partir do que é visualizado lá, né, pelo vídeo monitoramento. Acompanhamento de eventos, situações criminais, óbvio, né? Quando é observado o crime acontecendo, demandando a GCM, que é de sua competência, e aos órgãos parceiros o que não for. Nós temos uma operação integrada reciprocamente com o sistema de vídeo monitoramento da Polícia Militar. Interessante falar isso, né? Órgãos integrados trabalhando junto ao serviço do cidadão. A Polícia Militar tem em torno aí umas centenas de câmeras, né? E nós temos 100, então eles visualizam as nossas e nós visualizamos as deles. Então o vídeo monitoramento ele opera integrado, opera de forma integrada. Também estamos integrados com o Copom, né? O mesmo software utilizado na nossa central é o software lá do Centro de Operações da Polícia Militar. Então, se uma demanda do 190 entrar lá pelo 153, vai ser despachado automaticamente lá para o Copom. O contrário também acontece. Uma pessoa liga devido a um problema com o ambulante, liga lá no 90, a 190 despacha para a nossa central. E isso tudo via sistema, né? Clica lá no botãozinho e manda para a Guarda Civil. Essas imagens, elas produzem materialidade, né, para os órgãos de justiça, de polícia, bem como material visual para a gestão pública municipal. Um buraco na rua, um poste que está arriscado de cair, uma placa. O que é observado é passada a informação para a prefeitura, através do SECOI, né, que é o Centro de Controle da Prefeitura, para providências, né? E os delegados, os juízes, o Ministério Público solicita, requisita as imagens também, em razão à materialidade, para prender, né? Prender os delinquentes. Agora, linkando aqui com a questão do drone, tem as dificuldades do vídeo monitoramento. Primeiro, a impossibilidade de cobrir toda a cidade, né? Seria um custo elevadíssimo e não teria pessoas para monitorar, teria que recorrer a sistemas, uma série de coisas, então isso é inviável, né? Até o próprio centro expandido seria complicado devido à quantidade de câmeras, né, que seriam necessárias. Considerando os obstáculos físicos dos prédios, que cria dificuldade para a instalação de câmera,
de maneira que às vezes nem compensa instalar uma câmera devido ao campo visual dela ser tão pequeno. Então tudo isso tem que ser analisado no projeto para instalar uma câmera. E também nem sempre é possível colocar uma câmera devido ao cabeamento. Vai colocar um poste numa calçada, mas ali passa gás, passa fibra ótica, passa elétrica, passa uma série de fatores. Então a empresa tem que checar tudo isso antes de fazer a instalação. E demora 4 meses, 6 meses. E se for patrimônio histórico, aí não se consegue instalar. Então tem uma série de fatores que dificultam isso. Também o tempo necessário para remanejar câmeras, né? Então também não demora. E proteção nos eventos sazonais. Eventos que acontecem uma vez ou duas no ano. Então não justifica colocar uma câmera naquele evento, naquele local. É caro, demora a colocar a câmera para funcionar um dia ou dois. Né? Então a relação custo-benefício também não. Talvez o drone venha solucionar esses problemas. Né? Considerações, né? Fazendo uma análise aqui na questão dos drones, porque a gente vai empregar um drone no centro urbano. Numa catástrofe, ou no incêndio, né, como o capitão aqui demonstrou, fica até tranquilo usar um drone, né? Até se justifica. Porque a gente não pode esquecer que o drone é uma máquina, né? Máquinas falham. E se um drone para de funcionar em cima de uma plateia, ele vai cair em cima das pessoas. Então isso tem que ser considerado, né, como questão de segurança. Então você não pode fazer segurança colocando as pessoas em risco. Então, ele tem que ficar no local, sobrevoando o local, que se ocorrer uma falha, ninguém venha se machucar. Então isso tem que ser considerado. Eu não tive acesso à regulamentação final, a última que saiu da Anatel, eu tive acesso à minuta. Eu pesquisei lá no site deles e não localizei. Então na minuta está previsto que a distância mínima entre as pessoas, 30 metros. Né? Não em cima, né? na lateral, tem que estar a 30 metros, respeitar essa distância de 30 metros das pessoas. Salvo se a pessoa consentir que o drone se aproxime mais dela. Situações normais, 30 metros. Manter o equipamento no alcance visual do piloto. Então também é uma que está prevista na minuta na tela. Ela não pode ter, eu solto o drone e ele vai embora, cobra um certo percurso, eu não estou vendo ele. O piloto tem que observar ele, tem que ter o contato visual. Não pode perder isso. A menos que mudem, né? Eles podem mudar, mas o que está na minuta é isso. Em áreas urbanas e aglomerados rurais, respeitar o limite de operação de 600 metros, que é 200 pés. Passou de 400 pés, aí já precisa de habilitação, precisa de uma série de exigências para poder operar o equipamento. Abaixo de 120 metros já não precisa. Né? Em áreas urbanas está complicado para a gente operar nas atividades rotineiras nossas aí na cobertura de eventos. Né? Então a gente a nossa superintendência de operações, nas próximas semanas aí, vai operar com alguns pilotos alguns testes para a gente verificar isso. Principalmente, né, como foi falado aí pelo colega, a questão da segurança, né? Segurança é crucial na operação. E a gente viu que a utilização, que acho que se enquadra aquele aparelho ali, na classe 3, né, da Anatel, que é até 25 quilos. Até 25 quilos não precisa ter certificado lá, não precisa ter habilitação, não precisa informar o voo, não precisa nada disso. Passou de 25 quilos, precisa. De 25 quilos a 150. Passou de 150 quilos, é praticamente as mesmas regras de nave tripulada. É tanta exigência lá, está lá no site da Anatel, lá, o que precisa. Então acho que a nossa discussão está dentro dessa questão de equipamentos aí de 25 quilos. Né? A aplicação urbana em shows, os eventos sazonais na cidade é um pouco complicado, a gente tem que ver isso com bastante cuidado. Entretanto, nós temos uma superintendência de defesa ambiental que opera nos extremos da cidade, né? Aqui no caso a proteção de mananciais. E tem locais difíceis de chegar, mesmo que os equipamentos nossos, trações nas 4 rodas, embarcações, então alguns locais é muito complicado. Então o drone poderia ser empregado nessa tarefa aí de fiscalização, para proteger nossos mananciais, né? Eles tratam ali de uma área invadida. O pessoal vai invadindo, depois começa a dar problema aí, né?
no abastecimento de água da cidade. Invasões também, né? Então essas áreas sobrou aquele pedacinho ali no meio. Então precisa ser monitorado, porque depois de alguns anos, aquilo ali deixa de existir. Operações de desfazimento. Então, quando a área é invadida, ocorre processo judicial, em um determinado momento é determinada a retirada das pessoas de lá. E toda uma estrutura municipal, polícia militar também participa lá com a gente, uma série de fatores. E o drone seria útil numa operação dessa, para estar monitorando a questão da segurança. Aqui nós também apoiamos também a prefeitura na questão das áreas de risco. Como nós estamos, agora a serviço está distribuída na cidade inteira, nas 31 subprefeituras, né? Nós somos aí 6 mil homens, então a gente consegue ver, e o governo municipal precisa dessa informação. Aqui é o tipo de informação relacionada a áreas de risco. Depois desse slide aqui, só para os senhores entenderem a complexidade. Como é que se chega naqueles locais, né? É extremamente complicado. Além de que tem a questão de segurança, né? Homens uniformizados, armados, né? Tem um complicado acesso. Aqui é uma área de risco. Essa situação aqui poderia ser visualizada sem precisar invadir, né? Sem precisar entrar lá no imóvel da pessoa. Descarte irregular de resíduos, né? Então aqui as equipes poderiam ficar posicionadas bem antes do local. Esses locais são viciados, né? Bem antes do local, filmar o motorista lá descarregando o material, ou seja, já teria que gravar isso, obviamente, para produzir a materialidade. Depois ele é preso saindo dessa área e conduzido ao distrito policial. Além da multa pesada, a multa municipal aí próxima de 16 mil reais, né? O caminhão é apreendido e também tem a questão criminal. E assim, dentro dessa questão do descarte irregular, eu gosto de passar que a prefeitura ela tem os ecopontos. E não é só o caminhão que descarrega, então lá do monitoramento, a gente às vezes consegue flagrar bastante situações lá de pessoas mesmo, algum carro pequeno, 3, 4, meia dúzia de sacos de entulho, jogando na rua, na via pública, né? Aí tem a questão do plano de chuvas aí que nós também participamos. Então, se a pessoa for presa, carro apreendido, situação criminal e 16 mil reais de multa, que vira dívida ativa, né? Você vai morrer com ela, não vai ter que pagar. Então, sendo que existem os ecopontos. Os ecopontos recebem até 1 tonelada por dia de entulho, por exemplo, 1 tonelada por dia. Pega alguns saquinhos, coloca no carro e leva no ecoponto. O serviço de coleta, ele é obrigado a levar, isso está no contrato, está no site das empresas, também está lá no site da prefeitura, 50 quilos por dia. Pode colocar lá, coloca naqueles saquinhos de farinha que a gente fala, né, que vem na padaria, coloca ali 20, 25 quilos, eles levam. Então não há necessidade de descartar na rua, é só ter um pouquinho de paciência, né? Um pouquinho põe ali no saquinho, vai descartando aos poucos ou leva no ecoponto. É uma possibilidade, né, para além da questão da cidadania, para não ser flagrado e entrar nessa questão de pagar uma multa pesada, né, e ainda responder uma situação criminal. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí na palestra. Pessoal, então a gente viu uma aplicação real de uso de drone pelo Corpo de Bombeiros, né? Depois a gente viu como que os laboratórios de fabricação digital, os Fab Labs da Prefeitura, podem ensinar a democratizar essa tecnologia. Depois vimos como a Secretaria de Saúde vai usar drone no combate à dengue. E por final, como é que monitora, quais os desafios de monitorar e qual o desafio de usar essa tecnologia com segurança, né? Então nossa apresentação foi por aqui, a gente queria abrir agora para perguntas, se tiver alguma dúvida, quem quiser falar.